Estou diante do meu maior sucesso na Dust-Ups, iniciar essa jovem floresta no deserto, mas, sinceramente, também é meu maior fracasso. Meu padrão é Lightning Ridge, Austrália, com chuva semelhante e solo provavelmente ainda mais difícil. Plantei 42 espécies diferentes e essa espécie de palo verde é o principal sucesso. Todo o resto não quis crescer para que este lugar ficasse parecido com Lightning Ridge. Preciso avaliar honestamente o que não funciona, pois estou na missão de construir a floresta no deserto que sei ser possível. Só consegui germinar um tipo de semente: árvores. Comecei apenas com elas, colocando-as no solo e tentando regar o suficiente, mas são muito exigentes. É arriscado demais para elas tentarem germinar quando as condições não estão absolutamente perfeitas. A única maneira que vejo é usar feijões e sementes baratas. A coisa boa sobre os feijões é que eles são muito baratos de se usar. Podemos plantar os feijões, formar a copa e essas sementes de árvores que costumam ser caras, chegando a 250 a 300 dólares por libra para espécies nativas. Isso eu simplesmente não consigo pôr semente suficiente para esperar sucesso. Preciso comprar sementes baratas que cabem no orçamento, fornecem sombra e não custam $1.000 em feno. Espalhar isso por todo lugar leva tempo. É bem mais fácil plantar sementes, irrigar, produzir minha própria cobertura morta, sombra e deixar o resto vir depois. Mas vamos avançar um pouco no tempo. Estas imagens são da segunda-feira desta semana, e as sementes foram plantadas 3 semanas antes, no dia 4 de janeiro. Você pode ver que tudo o que você está prestes a me ver fazer neste episódio vale a pena, e o motivo é estar completamente obcecado com a água. Você verá que o solo não tem cobertura e nada para ajudar. Tentei escolher a mistura certa de plantas para responder à umidade que posso fornecer. Isso vai manter a copa no lugar. Assim, quando chegarmos ao verão e precisarmos que as árvores germinem, teremos a sombra, uma sombra biológica, já pronta para que as árvores possam simplesmente atravessá-la. E que possamos acompanhar a demanda de água mesmo no auge do verão. Lightning Ridge é o exemplo do que é possível com a agrofloresta centrópica em um ambiente semiárido, basicamente um deserto. Escolhi isso como meu padrão porque a média anual de chuvas e a dificuldade das condições do solo são a melhor aproximação do que posso alcançar aqui. O crédito vai para Thiago Barbosa, da Centropic Solutions. Ele é o cérebro por trás de Lightning Ridge e um dos principais motivos disso. Você vê aquela vegetação densa como uma parede, enquanto as minhas crescem como uma linha de árvores espalhadas. Quando o Thiago me enviou as primeiras imagens de Lightning Ridge, eu fiquei impressionado. Porque olha só a quantidade de pedras que eles têm no solo. Quero dizer, não são exatamente as mesmas condições de solo do Dust-Ups, mas é bem parecido. Veja no que eles transformaram isso hoje. Eles começaram com uma folha em branco de terra e pedras, e agora eles têm uma verdadeira floresta no deserto. É isso que estou construindo e vou mostrar como o Daniel teve sucesso. Cultivar ervilhas de vaca no início do ano me ajudou a entender como unir todas as partes em movimento. Essa fileira de ervilhas de vaca aposentadas foi o que fez tudo se encaixar para mim. E para entender não apenas como a sucessão acontece, mas como posso organizá-la de uma forma que funcione com as estações do ano. Meu orçamento, recursos hídricos, todas essas coisas. Quando começamos com esses feijões Calpi, Daniel simplesmente jogou-os densamente em uma linha com um pouco de hidrogel, passou o ancinho e esqueceu. E então, 2 semanas e meia depois, tínhamos uma cobertura muito densa de feijões Calpi germinando sem nenhuma ajuda. Isso é uma grande revelação porque preciso sombrear o solo rapidamente, algo que não percebi no início. Mas janeiro é o momento ideal para fazer isso porque está tão frio que o sol está em seu ponto mais baixo. Isso significa menor pressão para manter o solo úmido, mas também limita as opções, pois não posso cultivar feijão calpi no inverno. Então, favas e centeio, e é isso que você vê aqui. Crescendo ao meu lado está o centeio que plantei há alguns meses. Ali na barreira de vento eu consigo começar a seguir um processo que pode ser totalmente mecanizado, mas eu não tenho um trator. Então vou te mostrar o porquê. Isso é mais eficiente e uma forma melhor de começar. Depois, explicarei como isso prepara o próximo ciclo de sucessão até chegarmos às árvores. Estou começando meu novo sistema aqui nesse terraço SW2. E o que eu quero que você veja é a quantidade de tempo e esforço necessários para colocar as sementes no solo, em torno de todo esse trabalho que eu já fiz.
Eu não posso simplesmente tratar o sistema de irrigação como um obstáculo. Quero maximizar minha oportunidade, então a melhor coisa que posso fazer é trabalhar onde já temos um sistema de irrigação. E nós já temos cobertura morta, adubos e tudo pronto para usar. Os terraços. Vamos preparar sementes para plantar e experimentar essa mudança de planos. Teremos que ajustar o espaçamento, pois os emissores de gotejamento estão a 60 centímetros. Então vou ter que fazer microilhas em vez de uma faixa contínua, mas vou fazer o meu melhor. Temos o inoculante, o malvavisco globo e a fava. Poxa, isso é pesado, nem vale a pena levar para dentro porque não vamos precisar de tanto assim. Estou tentando fazer isso de um jeito que eu consiga fechar o saco. Com certeza tem um jeito melhor de cortar isso. E deixá-lo reutilizável, mas eu não sei. Pronto. Eu prefiro ter de mais do que de menos, então. Pode ajudar se você ligar a água, essa é a pressão residual. Que temos. Este é o inoculante de risóbio. Vamos escorrer os feijões e depois plantar isso e então vamos misturar esse material. Então vamos fazer isso amanhã. Vamos colocar os feijões dentro. Outra pequena tarefa que preciso fazer é colocar o Johnson Silks nos feijões. Uma leva para os feijões e outra para o globo malva. A melhor coisa que posso fazer é colocar a água para ferver para o globo malva. Isso foi muito mais fácil. Caramba, tudo bem. Ok, isso deve ser todo o globo malva que precisamos agora. Vamos só esperar essa água esfriar e então vamos deixar essas de molho por cerca de 24 horas. E mais tarde, hoje à noite, quando a água estiver bem fria, vou adicionar o Johnson Silks. E eu tenho algumas sementes de aquatia espinho branco, então vou usá-las. Elas precisam do mesmo tratamento que a malva globo, então queremos que isso fique em torno de 170 ou 180. E já estamos em 195.
Temperatura atual 176. Então está tudo certo. Vou colocar esses caras em um recipiente de metal. Pronto. Pode muito bem usar o termômetro para mexer. E agora vamos agitar. Este é o composto Johnson Silks. Veja o carimbo de data e hora. Era 21. Então eu tenho que agitar isso até a câmera mostrar 151. O que isso está fazendo é que está cheio. Isso é um composto dominado por fungos. E isso realmente é suficiente para inocular todo o lote. Então eu vou despejar cerca de metade da água depois de agitar isso nas favas e depois vou despejar o resto na malva globo. Assim que a água esfriar, talvez isso aconteça em 1 hora, talvez em 12, essa parte. É melhor colocar na água cedo para que os micro-organismos envolvam as sementes e entrem no solo ao plantá-las. Mas eu também não quero queimá-las. Sempre que eu escarifico sementes, as pessoas comentam: "Você está matando as sementes. Eu não inventei esse método." Isso é bastante comum, principalmente em plantas do deserto com sementes de casca dura. Estou apenas seguindo as orientações de quem entende mais do assunto. Mas se você não escarificar, vai demorar uma eternidade para elas germinarem. Certo, então essas. Já se passaram mais de 90 segundos, então estou tranquilo. Vamos colocar um pouco nas favas. Certo, e o restante vai junto com o poço. Acho que se estiver abaixo de 130 podemos adicionar. Ainda sou uma minhoquinha. Aliás, quem me enviou essa mesa, muito obrigado, porque eu não pedi e não estava na lista de desejos. Usamos isso sempre, então se tiver uma opinião sobre o que deveríamos usar no acampamento e quiser sugerir algo, eu tenho uma caixa postal e também tenho a opção da Amazon, onde você pode enviar o que quiser. Então, se isso te interessa e você gostaria de contribuir, alguns de vocês têm ideias incríveis. Eu nem saberia pedir por isso. É época de plantio, então vou pegar uma peneira e esta é a malva globo. Tire toda a água extra. Sim, só estou conferindo se não uso sementes. Tudo bem? E agora... Isso só vai precisar de uma pequena quantidade de minoculado e isso vai ser agitado no caminhão. Seria melhor para mim misturar isso bem direitinho, mas primeiro eu acho que na verdade não preciso disso. Acho que os feijões vão se sair bem, pois quantos feijões de madeira crescem aqui? Mas não custa nada garantir e usar cerca de uns 50 avos do inoculante. Acho que sim. Aqui e... É isso, vamos lá. E acabei de perceber que parte dessa malva globo já tem pontos verdes, o que significa que está germinando. Então não é nada demais, mas realmente precisa ir para o solo o mais rápido possível. Tenho que começar a trabalhar nas favas o mais rápido possível e conseguir algumas bolotas de carvalho vivo. Vamos colocá-las ali também, por que não? Essas são da minha casa, que ficam acumuladas na caçamba da caminhonete, certo? Esses são túneis baixos, ou pelo menos eram antes do vento rasgar todo o tecido. É de longe o método mais bem sucedido que já usei. Tivemos muito crescimento aqui embaixo, principalmente no final, onde havia melhor sombra. O problema é a mão de obra.
Levou quase um dia inteiro só para fazer esse trecho de 20 jardas. Agora, se acabar sendo exatamente isso que eu preciso fazer para as coisas darem certo, eu vou fazer. Se eu puder evitar trabalho, tempo e custo, preciso achar uma solução melhor. Essa moringa mostra como túneis baixos funcionam bem. Eu quase não apliquei irrigação suplementar extra ali, e com a ajuda de uma cúpula de umidade e sem cobertura morta, consegui fazer uma moringa crescer. Ainda estamos no início de janeiro e ela está viva, mas deve morrer na próxima semana com a chegada da geada. O objetivo não era cultivar moringa ali, mas provar para mim mesmo que conseguiria fazê-la germinar, pois as sementes são baratas e eu queria aprender enquanto podia. Você pode realmente sentir que há um pouco de umidade ali, o que é ótimo. Estou plantando esses feijões como se fossem cactos. Coloco a lâmina, pego um punhado e, enquanto estou puxando ela para fora, empurro os feijões para baixo. Assim eles vão tão fundo quanto podem razoavelmente ir no solo sem destruir meus dedos, que já estão meio cortados, mas eles ficam mais resistentes cada vez que faço isso. Tentei cultivar em buracos que chamei de ninhos de pássaro, pois se parecem com isso. O problema foi não regar o suficiente, e as sementes não recebiam o sinal de umidade, especificamente o sinal de umidade que elas precisavam para germinar. Tentei compensar com cobertura morta, mas a maioria das árvores não cresce pela camada de cobertura entre as cúpulas de umidade e os túneis baixos. Eles voltaram até os ninhos de pássaros, equilibrando a cobertura morta e a exposição para as árvores passarem, mas não vou começar por elas. Eu vou começar com favas porque é inverno, está frio e as favas podem crescer até 1,5 metros em uma única estação. Eu já colhi a maioria das sementes de sorgo, mas provavelmente não custa espalhar algumas delas aqui onde já estão crescendo. Essas bandeirinhas significam que havia uma árvore aqui, mas ela não sobreviveu. Ei, tem uma árvore aqui, é uma acácia doce. Ela não está indo muito bem, mas está viva. Então vamos colocar bastante cobertura morta nesse camarada aqui. Com todo aquele sorgo que acabei de cortar, você pode ver, eu coloquei um pouco desse amaranto vermelho como cobertura, mas precisamos fazer muito, 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 muito mais. Acho que isso conta como uma cobertura agressiva. Beleza, então a malva globo ainda está molhada. Agora eu preciso fazer a mistura seca. Essas são tipo umas sementinhas. Você realmente precisa dessas sementes. Misture todas as coisinhas pequenas com as coisas boas. O arbusto de sal de 4 asas não é super importante, só estou jogando ele aqui porque esse realmente não se importa quando é plantado. E nós temos mistura genérica de sementes de pastagem. Bom daikon, rabanete, winter fat. E cereal, centeio. Vou voltar com uma enxada, então faremos em etapas. Plantei as favas antes porque precisam ser enterradas mais fundo.
Essas podem basicamente ficar na superfície e eu posso voltar com a enxada para misturar. E então é só jogar as sementes pequenas que só precisam de um leve arranhão para ter contato com o solo, então isso deve ser rápido. Eu até tentei plantar sementes em pneus que enterrei no chão. A ideia era manter o solo mais fresco para reter a água na superfície por mais tempo e garantir a umidade necessária às árvores. Para começar, cometi erros nisso ao adicionar hidrogel demais. Mas, novamente, cada um desses pneus leva bastante tempo para enterrar, e lidar com todas essas pedras não é nada fácil. Os feijões fava levaram 3 horas para eu plantar tudo, então, quero dizer, levou um tempo ridículo, mas estou tentando plantar simplesmente coisa demais. Mas vou ter que voltar e mexer nisso. Acho que uma enxada não vai ajudar. Preciso da minha. E muitas vezes aqui eu consigo ver onde eu mexi. O solo para as favas faz isso ficar muito mais rápido. Eu não encontrei nenhum inseto aqui a manhã toda, só uma formiguinha e uma vespa grande. Mas o principal que eu tenho combatido são besouros de vários tipos diferentes, aquele tipo, esses dois, na verdade, aqueles dois bem ali. Então você tem esse cara bem ali e aquele outro. Eu não sei que tipo de besouro é esse. Parece um pouco com os percevejos de pernas de folha que atormentam os tomates do Texas. Mas posso afirmar que são diferentes, mas não sei o que são. Você pode ver várias sementes de sorgo que deixei cair. Eu encontrei um pouco de sorgo que eu cortei porque deixei as sementes se formarem, e para aquelas que eu não tinha recolhido, eu simplesmente espalhei por toda parte. Veja uma mosca lá embaixo. Não, é o mesmo besouro, dois besouros, certo? E agora para a mistura fina, que vai ser chia. Idealmente eu usaria a chia nativa do Sudoeste. Mas isso aqui também custa tipo 10% do preço, então vou usar a chia meio que como um agente de volume. Eu sei que não plantei nada aqui porque não vi o emissor. Beleza, então eu preciso misturar para que todas as sementes que eu joguei entrem em contato com o solo. Tô tendo dificuldade para conseguir as sementes não grudarem umas nas outras, então vou usar isso aqui preparado. É basicamente terra peneirada com um pouco de biocarvão. É só para secar mesmo. E também espero que, se eu conseguir quebrar os torrões, eu possa começar a plantar isso diretamente e depois compactar. E eu não preciso me preocupar em cobrir as sementes, porque elas já devem ficar enterradas até certo ponto. Ao adicionar esse material, devo resolver os torrões e enterrar as sementes juntos. Então, este é o mais recente que eu fiz. Aperte, poxa, isso está muito melhor, que melhoria. Certo.
Terminei tudo. Agora são quase 1 hora, então estou aqui desde as 8. Então levei 5 horas para plantar tudo isso. O que significa que quando eu voltar, almoçar e me dar uma pausa, porque você sabe, programar é exaustivo, mas é um tipo de trabalho mentalmente cansativo que também leva a muita ansiedade. Esse é apenas um trabalho físico pesado em que você realmente precisa ligar o cérebro, mas de vez em quando, e eu ainda estou me acostumando com essa parte física de tudo isso. Acho que estou em boa forma, mas isso acaba comigo. Como você pode perceber. Tô com minha roupa super legal. Voltei para o acampamento para almoçar. Agora já se passaram 40 minutos. Acabei de comer salada de batata e um monte de água com suco de limão. Eu estava bem desidratado e tirei minhas roupas rapidinho só para sair delas e me sentir confortável. E agora, porque eu realmente não posso, trabalhei tanto. Não vou deixar essas sementes secarem, então vou ligar a irrigação agora. Vou ter que ficar de olho nisso por um tempo. Só preciso garantir que não quebrei nenhum emissor enquanto estava correndo por aí, porque usei muitos pés só para manter minhas costas e meus quadris bem. Vamos checar os emissores. Animado com o terraço? Este é o de cima e você pode ver toda a grama que cresceu este ano, além de uma boa quantidade de rampa pomerã por dentro. Mas a grama é o que empolga. Aqui está uma pressão se acumulando. Agora, quero mostrar para vocês terem uma noção de como a água se espalha na superfície do solo. Então, essa linha é o que eu quero que vocês vejam bem aqui. A água cai diretamente embaixo desse emissor e se espalha, mas não é assim que ela fica debaixo da terra. Debaixo da terra, ela se afunila em forma de cone e a primeira coisa que vai secar é essa borda. As sementes plantadas aqui são mais vulneráveis, mas quanto mais próximas do emissor, mais seguras ficam. Isso também se aplica às sementes aqui, que estão realmente na linha de gotejamento. Se eu tivesse emissores espaçados a cada 15 centímetros em vez de a cada 60 centímetros, eu não teria que me preocupar com essas sementes secando. Isso me dá mais oportunidade e exige menos água no geral, enquanto ter esses emissores muito distantes faz com que seque mais rápido. Então, em vez de ter uma linha contínua, vou ter mini-ilhas, mini-ilhas. Não é ruim, mas não é o ideal e eu tenho planos para esse cara lá no acampamento. Então, enquanto eu estava irrigando os terraços, tive uma pequena epifania porque vi isso que usamos com tanto sucesso no túnel baixo. E isso me fez perceber que eu não estou completamente preso. Posso começar a irrigar agora mesmo, então mais plantio para mim. Mas felizmente, olha, essa é a vantagem. Agora eu posso fazer isso perto do acampamento, onde eu tenho, sabe, água, sombra, comida, todas as comodidades, onde fazer uma pausa não parece algo tão complicado. Então vou colocar um calçado melhor e vou plantar todas aquelas coisas aqui, enquanto ainda tenho cerca de 2 horas de luz do dia. Deve ser bem mais rápido, pois não estou cavando ao redor de outras coisas. Eu tô com minha roupa de pai, não ligo. Está 24 graus Celsius em janeiro, faz muito calor para essa época do ano. Então, sabendo que estou no acampamento e posso ficar confortável, vou ficar confortável. E eu tenho peças suficientes, acho, para fazer funcionar. Vamos primeiro ver quanto de linha nós temos. Beleza, vamos começar aqui. Então esta é a linha. Sabe, acho que na verdade não temos nenhuma germinação aqui, então não vou prejudicar nada se eu fizer este aqui bem aqui. Já está sulcado e tudo mais, embora eu definitivamente vá peneirar algumas dessas coisas. E acho que temos o suficiente para ir até o final.
Provavelmente vamos ficar um pouco longos demais, o que é bom. Você tem que ter cuidado com essas coisas porque puxar e forçar só vai acabar rasgando. Isso está tão perto do final, parece bobo não começar pelo final. Então vamos tirar isso da linha, tirar do caminho, pegar a ferramenta de escavação. O que me incomoda é aquele trecho de cascalho. Não estou animado, então vou remover as pedras quando possível. Vou trazer o carrinho de mão e jogar as pedras lá dentro com as mãos, pois não vejo outra forma melhor. Eu geralmente acho que ajuda se você colocar as pedras dentro do carrinho de mão em vez de fora dele. Fico feliz em ver que tem umidade lá embaixo, isso é bom. Então, essa parede que você está vendo, eu venho construindo ela pegando pedras aos poucos, tipo quando estou cozinhando e fico entediado. Não sei se foi mais rápido, mas ao menos era um estresse diferente para meu corpo. Então meus quadris estavam gritando comigo de tanto ficar curvado assim, cavando ou pegando coisas o dia todo. Mas eu consegui usar meu quadril e a ferramenta de escavação funcionou muito melhor. Agora vai ser super rápido. Vamos pegar as favas. Vamos começar muito longe porque eu tenho favas demais. O engraçado é que eu consigo ver onde fiz um ótimo trabalho peneirando e fazendo todo o trabalho pesado. E depois tem os lugares onde eu fui mais rápido. Porque, bem, a luz do dia está acabando. Muito, 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 muito mais do que deveria. O que está tudo bem. Vamos picar isso em cobertura morta enquanto avançamos. Sabe, por mais quente e cansado que eu estivesse, estou me sentindo muito bem agora. Essa é sempre a recompensa, no final do dia. Olha essa vista, dá para realmente sentir a umidade no ar, o que é ótimo. E eu vou terminar isso em um tempo razoável para poder ligar a irrigação. Tanto aqui quanto lá em cima, no terraço. Então, lá no terraço, a bomba de diafragma superaqueceu e tenho certeza de que ela molhou bastante, o suficiente para não matar tudo. Mas vamos lá garantir que eu não perdi minha bomba e que todas as sementes recebam uma boa regada. E eu estou enterrando essas intencionalmente de forma meio rasa porque vou fazer uma segunda passada com a mistura de sementes de tamanho médio. Eu estou aqui pessoalmente e estou olhando para a tela, não é a mesma coisa. Vocês estão perdendo. Às vezes o esterco não está completamente limpo, limpo no sentido de não ter lixo. Então nem tudo é vantagem. Mas na maioria das vezes. Agora, para as sementes de tamanho médio. Acho que vou precisar de um ancinho depois. Tente cobrir essas.
Ainda há um pouco de pressão na mangueira. Assim não desperdiçamos água. Meu Deus. Eu não quero ligar mais do que o necessário só para não pressurizar demais. Talvez eu tenha que cortar, mas correndo, correndo, correndo. Daniel vem amanhã, vou ver se ele consegue pegar 100 pés de mangueira de irrigação só como um paliativo. O que eu passei a entender sobre a barreira de vento é como essas espécies vão apoiar o crescimento das espécies que vêm depois delas. E embora eu já entendesse esse conceito antes mesmo de começar esse projeto, eu não conhecia o suficiente sobre a mecânica de como esses feijões e flores crescem juntos para entender como realmente projetar isso. O que vai acontecer é que as favas e o centeio vão germinar e crescer, e isso vai acontecer nos próximos 2 meses. A chia, a malva-globo e a mostarda também estão lá. Elas vão germinar, exceto a malva-globo, porque essa é a cultura que queremos que venha depois. Então, à medida que essas favas crescem bonitas e altas, elas vão proporcionar um ambiente que protege a malva-globo do vento e do sol. Isso retém mais água na superfície do solo. Quando isso acontecer, a malva-globo vai conseguir se firmar e crescer tempo suficiente para fornecer sombra. Entre março e abril, as favas sentirão pressão do calor e precisarão ser substituídas pelo feijão calpi. O feijão calpi vai crescer na sombra das favas o suficiente para que ele possa germinar. Depois levantamos eles e cortamos as favas. E agora temos uma cobertura contínua protegendo a malva-globo pelos próximos 1 ou 2 meses. Depois podemos plantar as sementes das árvores, já que o solo está coberto com cobertura morta. O nitrogênio está sendo adicionado, e a cada pequeno passo que você dá para frente, você corta, que é um passo para trás. Mas aí você está fornecendo luz e as condições para manter a umidade na superfície do solo para que o próximo grupo de plantas possa crescer. O orçamento é realmente uma consideração fundamental de como estamos fazendo as coisas, e o que você vai notar são bandeiras azuis e bandeiras verdes. As bandeiras verdes são as árvores principais que realmente queremos cultivar aqui, e o sistema vai ser com uma bandeira verde. Mesquite, jujuba, jujuba, mesquite, jujuba, jujuba, mesquite. E seguindo esse padrão. E como vamos conseguir colocar toneladas de sementes em cada um desses pontos, esperamos que elas prosperem. Mas elas precisam de uma cobertura morta eficiente, e é para isso que servem as bandeirinhas azuis. Tem um grupo de estacas que eu tenho que é de girassol mexicano, Titonia diversifolia, e é um recurso importante na agrofloresta citrópica. Aqui é um pouco frio demais, então não posso plantar até março, mas ele fica com um espaçamento de 1 metro entre todos esses espaços. Vou usar sementes baratas, especialmente coisas como moringa, para iniciar o sistema. Assim terei uma fonte de cobertura morta que posso cortar. O que estou tentando fazer é trocar água por biomassa e atividade microbiana. Desejo que a água aumente a sombra e se torne mais eficiente, permitindo maior produção de biomassa. E fazer o sistema atuar como um volante de inércia, reforçando seu crescimento e acelerando com o tempo. O plano tem 2 partes e, quer saber sinceramente, não estou convencido de que precisava ter 2 partes. Tudo parecia me incentivar a não plantar sementes nessa primeira tentativa, então vou fazer o que acho melhor, que é plantar em 2 etapas, sabendo que vai levar muito tempo para entrar e preencher essas lacunas. Com a moringa, o álamo, a titonia e todas as coisas que preciso para alcançar a densidade que estou buscando, quero copiar Lightning Ridge aqui no Texas. Mas a longo prazo seria ótimo se eu pudesse não só colocar as favas no solo, mas também todas as feijões calpi, a moringa e tudo o que eu quero que exista lá. Assim, você planta uma vez, rega, faz esse cuidado de regar uma vez e com o tempo deixa o sistema explodir. Isso é para um momento futuro com a barreira de vento. Essa é uma área de tamanho razoável que é realmente importante porque precisamos de uma barreira de vento. E então, quando avançarmos para a nossa próxima área de plantio, que será o Mega Swale, poderemos aplicar as lições que aprendemos aqui. Porque eu não acho que as chances de plantarmos o Swale sejam prováveis nos próximos 4 ou 5 meses.
À medida que ganharmos impulso, veremos os resultados e aplicaremos as lições na próxima área. Se você gostou deste episódio, eu realmente quero aproveitar a história de sucesso de construir uma floresta no deserto, então aqui está o episódio de atualização de 2 anos construindo uma floresta no deserto, dá uma olhada.